vontade.
noite a todos. Estamos com mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a nossa palestrante será a Aline Velasco e o tema é Não Existe a Deus. Vamos conectar a Aline então. Só um momento que a gente está conectando aqui. Oi, Vanessa. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Tudo pronto Boa noite, então? então. Tá me ouvindo bem? Aham, tá ótimo. Tá bom. Então tá jóia. Vamos lá. Vamos. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela presença. Hoje eu fui convidada para falar para vocês sobre o tema luto, sobre a perda de entes queridos. E nós vamos tentar abordar esse tema tão importante, às vezes tão doloroso para algumas pessoas, para muitas pessoas, especialmente agora, que estamos vivendo um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas repentinas e inesperadas. E a gente vai tentar trazer um olhar mais consolador na visão do Espiritismo. Uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. A ideia de uma separação eterna, o medo do fim de tudo, são ideias mais avassaladoras da nossa existência. E que o Espiritismo é capaz de afastar essas ideias com as maravilhas dos seus esclarecimentos, com a luz que ele nos revela. O luto é a dor de milhares de pessoas. Inevitavelmente, em algum momento da vida, será a dor de todos nós. E adquirir resiliência ao luto, às vezes, se transforma em toda a trajetória de muitas pessoas. Algumas pessoas acabam vivendo em função de tentar adquirir essa resiliência, essa resignação para conviver com a dor do luto, para conviver com a dor daquela perda de um ente querido, e às vezes isso passa a ser todo o trajeto da existência daquela pessoa. De tão grandiosa que é a importância dessa dor na vida de algumas pessoas. E nós podemos desenvolver uma perspectiva de que todos nós temos competência para lidar com essa dor. A gente pode tentar trabalhar o luto de uma forma que a gente se sinta confiante de que vai ser possível lidar com essa dor, de que vai ser possível aprender a vivenciar a vida através de uma nova perspectiva. Com o conhecimento, com a resiliência, nós compreendemos que o verdadeiro amor sabe que a distância não o destrói. Então, quando existe amor, a distância, a separação não coloca fim naquele amor, naquela relação. Hoje nós vivemos uma situação de distanciamento, de isolamento social, de distanciamento das pessoas que nós amamos. E isso é uma situação que tem nos incomodado bastante já há alguns meses, há um tempo muito maior do que nós imaginamos ou do que nós esperávamos. E esse distanciamento, esse transtorno causado por esse distanciamento, é a comprovação de que os vínculos afetivos, eles não são exclusivamente físicos.
O amor não depende apenas da presença. Nós não deixamos de amar os nossos familiares porque agora nós estamos distantes e afastados deles. Nós não deixamos de querer bem, de querer estar próximos das pessoas que nós amamos, porque agora foi imposto esse distanciamento. Nós estamos nesse momento vivendo um luto simbólico, que vem nos mostrar justamente isso, que a distância física não diminui o amor. Aquelas pessoas que vivem distante dos seus familiares, elas têm menos amor pela família? Elas têm menos amor por essas pessoas com as quais elas não podem conviver? Eu digo para vocês com conhecimento de causa. Nós não amamos menos um familiar porque estamos longe dele. Nós não amamos menos um pai, nós não amamos menos um irmão, um sobrinho, porque nós vivemos longe dele. Muitas das vezes, nós somos as pessoas que mais queremos estar próximo, que mais queremos voltar para casa, que mais lutamos para fazer com que esses reencontros aconteçam. E nós somos capazes de fazer com que cada retorno seja tão alegre a ponto de superar a dor daquela despedida anterior. Então, nos distanciamos às vezes fisicamente, mas nós mantemos o elo de ligação. Não existe o distanciamento afetivo. Existe apenas a barreira do espaço, mas não a barreira do amor, a barreira do afeto. Por isso que a morte precisa ser encarada como que ela é de fato, que é um fenômeno natural da vida humana. Todos vivenciaremos a experiência da morte de uma pessoa amada. Quem ainda não vivenciou, certamente vai vivenciar essa experiência. E nós estamos aqui hoje para compreender o quanto a doutrina espírita pode nos consolar em relação a isso. Existem na psicologia vários estudos que buscam compreender o luto, o processo do luto, o que o luto significa. Por que acontece uma perda de interesse pela vida? Isso acontece porque nós ficamos impactados pela necessidade de sobreviver àquele momento. Mediante a perda, mediante o luto, nós nos sentimos desesperados na tentativa de sobreviver. E vem a dor. E aí nós tentamos suportar a sensação da falta. Tudo isso está envolvido no processo do luto. A falta, a dor, a necessidade da sobrevivência, o interesse pela vida. E seja qual for a crença que nós tivermos, a dor é sempre grande. A dor de perder um pai, uma mãe, a dor de perder um filho, de perder um cônjuge, de perder um amigo. A dor é sempre muito grande. E é um momento, esse momento do luto, é um momento do flashback. É um momento que nós revivemos aquela relação. Porque nenhuma relação é perfeita. Seja relação entre pais e filhos, seja relação entre marido e mulher, seja relação entre cônjuges de uma forma geral, seja relação com os nossos próprios filhos. Nenhuma relação é perfeita. Mas, normalmente, a imperfeição dessas relações não diminui a dor do luto. Por mais que a gente analise, faça uma avaliação e veja, nossa, mas aquela relação era tão conflituosa, era tão cheia de barreiras, tão cheia de dificuldades, mas mesmo assim o luto se tornou doloroso. O luto se tornou um momento de sofrimento. E por que o Espiritismo nos consola? Qual que é o consolo que nós vamos encontrar na doutrina? Quando um ser querido desencarna, é como se parte do nosso ser tivesse passado a viver com ele. É como se nós nos sentíssemos fragmentados, despedaçados. E quando nós temos a certeza de que esse ser querido permanece vivo, que ele nos espera, uma enorme alegria invade a nossa alma, porque sabemos que o reencontro será inevitável. Então é daí que vem o consolo da doutrina espírita. Nós temos, graças aos ensinamentos de Kardec, do Consolador Prometido, através do Livro dos Espíritos, temos a facilidade de comunicar com aqueles que desencarnam. O Espiritismo nos apresenta a possibilidade de comunicação
entre aqueles que partiram para o plano espiritual, para a vida futura, e nós que ainda estamos atrelados ao corpo físico, no nosso processo de provas e expiação. Então, nós podemos nos conectar com essas pessoas através da prece, através das lembranças saudáveis que nos unem, através das nossas memórias. Essa conexão, ela é feita pela afinidade, ela é feita pelo pensamento, pela sintonia. Afinal de contas, ninguém perde ninguém. Então, através do momento que nós nos conectamos com essa pessoa amada, nos conectamos com essa pessoa querida, nós tentamos sentir a presença dessa pessoa, nós conseguimos perceber que ainda estamos unidos pelo elo de amor. E como o espírito é eterno, o espírito não morre, o espírito não deixa de existir. Se eu buscar esse contato espiritual com o ente que partiu e estiver numa sintonia negativa, se eu estiver envolvida por sentimentos de revolta, de desesperança, revoltada por aquela separação, profundamente entristecida, eu vou estar transmitindo essa energia ao meu ente querido que se encontra no plano superior, que se encontra num plano diferente do meu. Então, nós precisamos buscar essas pessoas que nós amamos através de uma prece, através de um gesto de amor, de caridade, de um gesto de dedicação ao próximo, um gesto de dedicação aos nossos irmãos menos favorecidos. Nós vamos nos unir através daquela saudade amorosa que às vezes até permite um choro, uma lágrima, de tanto que aquela saudade se transforma numa coisa sublime, mostrando que aquela presença foi muito importante na nossa vida, que aquela presença nos marcou de forma muito intensa. Mas não com revolta, não com tristeza. Nós vamos transmitir para esse ente querido o sentimento bom que nós queremos passar para ele, através dessa conexão que nós vamos criar. A certeza da imortalidade da alma faz com que a gente siga a nossa caminhada de forma confiante, porque nós sabemos que toda prova é passageira e que os nossos entes queridos nos aguardam na vida futura. Por isso, nós temos uma esperança tranquilizadora. A partir desse momento que nós sabemos que os nossos entes queridos estão nos aguardando, que ocorrerá um reencontro, nós podemos nos encher de esperança. Não significa que essa caminhada vai ser sem dor, vai ser sem sofrimento, vai ser sem suor ou às vezes sem lágrimas. Mas nos dá uma esperança serena, porque nós sabemos que a imortalidade da alma é o maior benefício que o Criador poderia nos dar. É a maior bênção que Deus nos concedeu. Nós não podemos fixar nossa memória apenas nos últimos momentos daquela pessoa ao nosso lado. Fixar nossa memória nos últimos instantes, fixar nossa memória nos últimos dias, especialmente se foram dias difíceis, dias de dor, dias de desespero. Quando essa pessoa passou toda uma existência cooperando para a nossa educação, cooperando para a nossa evolução, diante de toda uma vida de amor, de dedicação, e nós vamos nos ater apenas aos últimos momentos, apenas aos momentos próximos ao seu desencarne, nós devemos pensar em tudo que foi vivido e não nos concentrar no momento da despedida. E nós precisamos ter gratidão por essa convivência, por toda essa vida compartilhada. Esse é o sentimento que vai trazer o consolo que nós precisamos. Existem formas diferentes, várias sociedades, várias culturas lidam com o luto de maneira diferente. Os orientais, que são reencarnacionistas, eles já trabalham de uma forma com mais tranquilidade, porque eles têm isso tão arraigado dentro deles, eles são tão convictos da imortalidade da alma, da eternidade do espírito, que eles se apegam no momento do desencarne apenas
a gratidão por aquele momento que foi vivenciado, por aqueles momentos que foram vivenciados, por aquela vida que foi compartilhada, por aquela existência vivida ao lado da pessoa querida. Agora, nós aqui, os cristãos do Ocidente, nós já temos, às vezes, um comportamento mais desesperado, pela incerteza, pela insegurança, pela falta de fé no que vem depois dessa existência, pela falta de convicção de existência na vida futura. Então, é essa convicção que traz o conforto que os nossos irmãos reencarnacionistas do Oriente têm durante a sua existência, durante a sua morte e durante a perda dos seus entes queridos. Nós não podemos fixar nossa memória apenas num velório, porque até chegar naquele ponto, houve muita vida, houve muita alegria e também muitas dificuldades que permitiram que nós pudéssemos nos despertar para a evolução. E é isso que nos consola. Todos nós que aceitamos a reencarnação, nós temos a convicção de que as relações não cessam por aqui. As relações não acabam com a morte, com o fim da vida aqui da Terra. Nós temos a convicção de que existe um reencontro. E é isso que nos acalma. Quando nós queremos nos desesperar pela falta daquela presença, pela falta daquela pessoa, nos vem em mente: a vida não acabou. A relação não está desfeita. Não foi um adeus, foi um até logo. Porque haverá um reencontro. Então a gente fica com dificuldade, às vezes, para conviver com o ambiente que nós compartilhamos com aquela pessoa. Às vezes a gente tem dificuldade para retornar naquela casa, ou se é a mesma casa que nós vivemos, nós olhamos um quarto, olhamos um cômodo e sentimos um vazio. Nós temos dificuldade de nos depararmos com alguns pertences, precisamos, às vezes, de um tempo para conseguirmos nos desfazer, nos libertar daqueles pertences, porque nós sentimos a falta da pessoa ali conosco. Nós sentimos a falta da presença. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a convicção de que aquilo não cessou. Então, passado algum período, eu sei que aquela pessoa não está naquela roupa, naquele sapato que ficou, não está naquele móvel daquela casa, não está naquele utensílio daquela casa que eu achava que era o que me fazia, o que me remetia a lembrar daquela pessoa. Aquela pessoa está no meu coração. Aquela pessoa vai se conectar comigo pela sintonia que eu vou tentar estabelecer com ela através da prece, através de uma oração, através de uma dedicação que eu posso fazer. Então, às vezes, nós precisamos entender que era necessário para aquele ente nosso que ele fosse liberto de um sofrimento. E mesmo que não fosse necessário, mesmo que ele não estivesse em sofrimento e veio a partir, é Deus quem determina o momento da partida. Não adianta nós dizermos: ah, mas não estava na hora, era ainda tão jovem, não era o momento dele, como que isso foi acontecer? Quem determina o momento da partida não somos nós, é Deus, que sabe de todas as coisas. Na morte dos pais, por exemplo, nós sabemos que jamais um filho consegue retribuir aos pais o que eles fizeram. Durante toda a nossa existência, às vezes, na nossa vida adulta, nós vamos passar tentando retribuir aos nossos pais o que eles fizeram por nós, mas não existe retribuição. Até porque os pais não cobram retribuição, não é mesmo? Então, não existe retribuição, por mais que a gente se esforce. Então, o que vem depois do luto, da perda dos pais que nós tanto amamos, vem a gratidão que nós devemos ter por toda essa convivência, por todo esse tempo compartilhado, por todo o aprendizado que tivemos com aquela relação. Sem romantizar essa relação, porque nós sabemos que todas as relações têm dificuldades, têm falhas, têm atritos, têm momentos mais dolorosos, menos dolorosos, mas mesmo assim nós passamos a compreender que isso tudo é um processo. E que o que nós devemos guardar no nosso coração é a gratidão por toda aquela oportunidade. A gente tem que se lembrar que existe a boa nova.
a boa nova, que é a boa notícia trazida por Jesus. O que essa boa notícia trazida por Jesus veio nos dizer? Veio nos deixar claro que isso é uma passagem, que o reino de Deus não é desse mundo. Então, na sua crucificação, diante da sua própria mãe, Cristo deixou a lição de que aquilo era passageiro. Porque se não fosse passageiro, se ele não tivesse a certeza de um reencontro posterior com a sua mãe, ele jamais permitiria que ela presenciasse a sua crucificação como ela presenciou. Então, a certeza do reencontro está claro nos ensinamentos de Jesus, que nos traz o reino de Deus não é desse mundo. O desencarne, muitas vezes, é um momento de paz, de resgate, onde o espírito deixa o corpo e passa a se sentir livre e regenerado. Muitas vezes o desencarne é essa libertação realmente que aquele espírito está precisando, que aquele espírito passou às vezes por uma prova, por um momento de dor, por anos de doença, de luta, de dificuldade, e o desencarne veio trazer a paz que ele tanto esperava, para se sentir livre, para se sentir regenerado. E nós temos a convicção de que nós somos eternos. E diante da eternidade não existe a morte, não existe fim. Existem apenas separações. E o que nós podemos fazer? Qual que é a maior homenagem que nós podemos prestar a essas pessoas que nós amamos e que partiram? A nossa homenagem aos nossos seres amados, aos nossos entes queridos, aqueles que amamos, que partiram, é continuarmos no nosso esforço permanente em nos tornarmos homens de bem. Essa é a maior homenagem que nós podemos prestar. É a verdadeira homenagem que nós podemos prestar àqueles nossos entes queridos que estão separados, estão em um outro plano, habitando um outro plano momentaneamente, até o nosso reencontro. O luto e as nossas relações familiares, ele vem para nos dizer, para nos mostrar que quando nós temos uma visão de eternidade, nós precisamos lembrar, como nós, espíritas, temos essa visão de eternidade, sabemos que a vida não acaba, então nós precisamos também lembrar que a nossa família é a família que necessitamos para o nosso crescimento. Se essa é a família que nós necessitamos para o nosso crescimento, nós temos que aprender a viver bem com essa família, nessa vida e nesse momento, nessa oportunidade. Ninguém está na nossa vida por acaso. Existe uma necessidade de estarmos juntos. E nós não podemos desrespeitar essa necessidade. Ela existe por alguma razão. Nós não precisamos esperar para resolver, depois do túmulo, aquilo que deve ser resolvido enquanto estamos na Terra. Então, nós não precisamos deixar para uma outra oportunidade, para uma outra encarnação, para um novo reencontro. Existe a oportunidade de resgate enquanto nós estamos aqui. A chance de uma preparação para uma partida sem culpas e para uma próxima encarnação. Isso deve acontecer enquanto nós estamos juntos aqui na Terra. Diante da perda dessas pessoas que nós amamos, das idas e vindas, da certeza do reencontro, ficam no final os sentimentos de saudade e gratidão. Esses são os sentimentos que nos habitam diante dessa verdade que nós temos agora, que é a certeza do nosso encontro em um momento posterior. A sensação do conforto, ela vem com a convicção da imortalidade do espírito. E o conforto maior é imaginar
que uma vida nunca cessa. O conforto maior é a gente colocar na nossa mente que aquela vida não chegou ao fim, que aquela vida não está enterrada, não está acabada. Não existiu um adeus, não existiu um ponto final. Por maior que seja a dor da separação, e ela jamais será maior que a alegria do reencontro. Então, essa é uma frase muito bonita que eu escutei durante o período que eu estava nas minhas pesquisas para essa live do Rossandro. Quando ele fala isso, eu me sinto verdadeira emocionada. Então, eu quero que isso fique bem guardado para quem está nos assistindo hoje ou para quem nós possamos transmitir uma tentativa de conforto diante do luto. Por maior que seja a dor da separação, ela jamais será maior que a alegria do reencontro. Eu conheci também um projeto muito bonito, achei um trabalho magnífico durante essas minhas pesquisas que eu estava fazendo para essa live, chama Projeto Acolher Perdas e Lutos. Eu vou colocar aqui depois, no final, quando a gente fixar o vídeo dessa live de hoje, deixar marcado para vocês o Instagram desse projeto. Eles têm um site também, projeto acolher perdas e lutos.com.br. E esse projeto, eles trabalham, é uma instituição totalmente gratuita, não há nenhum tipo de cobrança para nada. E eles trabalham acolhendo essas pessoas que estão vivendo essa situação de luto. Então, as pessoas entram em contato por uma mensagem de conforto, de acolhimento, são feitos cursos, são enviadas mensagens para que as pessoas que estão passando por esse momento possam se sentir verdadeiramente acolhidas. Então, é um projeto muito bonito, vale a pena quem quiser buscar para conhecer o trabalho deles, indicar às vezes para alguma pessoa que você conheça, que esteja vivendo um luto muito doloroso, ou se for o seu caso pessoal. Então, eu vou finalizar hoje para vocês trazendo uma mensagem do Divaldo Franco que diz o seguinte: mergulhe seu pensamento na certeza do amor divino. Ore, faça uma vinculação com o ser querido e você o sentirá. Aguarde um momento quando concluir a sua tarefa na Terra para desfrutar da oportunidade de reencontrar o ser amado. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a presença de todos vocês e convido vocês nesse momento para fecharem os olhos e nós realizarmos a prece para finalizarmos esse trabalho da noite de hoje. Mestre amado Jesus, bondosos amigos espirituais aqui presentes, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos por essa chance de nos sentirmos confortados, com os nossos corações um pouco mais aliviados, à medida que nós somos fortalecidos pela luz do Espiritismo, Mestre, e nós sentimos o calor do seu amor por nós, que veio à Terra para nos trazer toda essa luz e esclarecimento e para nos confortar nos momentos de maiores dificuldade. Nós acreditamos mesmo que a perda dos entes queridos sejam os momentos de maiores dores e sofrimentos na vida do ser humano. E nós saímos daqui hoje um pouco mais confortados por saber, por termos a certeza que não existe um adeus e que o Senhor, Pai, permite o reencontro com aqueles que amamos e dos quais estamos momentaneamente separados. Obrigada por estar ao nosso lado, nos iluminando, nos fortalecendo, trazendo sabedoria, conhecimento e que nós possamos ser verdadeiramente e diariamente gratos por todas essas oportunidades. Paz, luz, consolo e conforto aos nossos irmãos que se encontram neste momento
em dor e sofrimento. Nos guarde e nos proteja, Mestre. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Oi. Então, obrigada, pessoal. Guardamos vocês amanhã no nosso tratamento, na aula de psicoeducação, às 19 horas, né? Às 19 horas. Então, boa noite a todos e até amanhã.